Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Eu, graças a Deus, estou muito bem. Mesmo com a derrota do Vasco ontem, eu estou satisfeito. Não pela derrota, mas comigo mesmo. Eu, graças a Deus, amanheci muito bem. Já fui na rua, já voltei, já comprei alguma coisa e agora estou aqui fazendo um vídeo para vocês. Não deu para me fazer ontem, que ontem, depois do jogo, eu saí. Então, eu cheguei mais tarde para fazer vídeo lá para 11 e pouco da noite, eu não queria. Aí estou fazendo agora. Também saí, cheguei em casa agora. Por isso que estou fazendo o vídeo meio tarde. E também explicar às pessoas que ainda ligam para mim perguntando como se inscrever no meu canal. É muito simples. Abaixo do vídeo está escrito assim, inscreva. Você clica em cima. Ao lado vai aparecer um sininho pequeno. Você clica em cima. Se ele ficar preto, você clica de novo. Pronto. Eu passo informações para vocês e vocês enriquecem meu canal. Tá bom? Então vamos ao que interessa. O jogo do Vasco São Paulo ontem, São Januário. Jogo 8h30 da noite. Eu achei muito tarde, tinha que ser mais cedo, sabe? Não na hora do sol, mas assim 6h30, 7 horas, seria bem melhor. Assim eu acho, né? Mas tudo bem, já que foi 8h30, vamos. O Vasco, ele não jogou mal. O Vasco não jogou mal. O Vasco perdeu para o São Paulo porque o São Paulo acertou as duas bolas e fez o gol. E o Vasco não acertou nenhuma, só batia na trave. E o goleiro do São Paulo, que não é grande goleiro, mas ontem ele parecia o melhor goleiro do mundo, fechou o gol. Então, o Vasco meteu, se eu não me engano, não estou bem lembrado não, parece que foram 3 bolas na trave. Duas eu vi, uma parece que a minha esposa viu, uma coisa assim. Então eu vi 2 bolas na trave. Aí na hora que, depois que houve a bola na trave, eu tive que sair, aí fui lá atender uma pessoa no portão, um amigo, aí eu voltei, aí minha mulher disse que tinha havido outra prova na trave, eu não sei que eu não vi. Mas o Vasco jogou bem. O Ryan, de frente para o gol, pegou na trave. Depois o outro lá chutou na trave. Poxa, aí, e o goleiro defendendo o máximo. Agora, houve aquele pênalti contra o Vasco. Aquele juiz que marcou o jogo ontem, ele é um dos melhores jogadores do Flamengo. Os vascaínos sabem disso. Tanto ele como o Daronco, né? Eles dois são os 2 melhores jogadores do Flamengo. Então, o que acontece? Ele é um juiz que ele é flamenguista e é torcedor de... Ele marca os outros jogos sem favorecer contra, sempre a favor. O Vasco ele sempre marca contra, que ele é anti-Vasco. Ele não gosta do time do Vasco, nem ele nem Daronco. Todo jogo que ele apita tem que haver alguma coisa contra o Vasco. Aquele pênalti ontem contra o Vasco, eu não vi pênalti nenhum. Eu repetiu várias vezes o lance, eu não vi nada. Aí ele marcou o pênalti contra o Vasco. Disse que o jogador do Vasco empurrou. E aquele pênalti contra o Flamengo e Palmeiras, que as 2 mãos nas costas empurrou, jogou. Ele estava do lado e não viu aquele pênalti? Mas o do Vasco ele viu. Então, para você ver como é que ele é anti-Vasco. Aí tudo bem, ele marcou o pênalti. O Vasco continuou em cima. No final do jogo, o Vasco dá aquela bobeira e o São Paulo faz mais um gol. Tudo bem, perdido de 1 e de 10, os 3 pontos é a mesma coisa. Então, mas o time da jogou mal? Não jogou mal, o Vasco jogou bem. O Vasco, ele teve mais chances de ganhar o jogo do que o próprio São Paulo. Não estou falando isso como vascaíno, não. Estou falando isso em relação ao jogo. Os gols que o Vasco perdeu ontem, dava para ganhar tranquilo o São Paulo. O São Paulo não perdeu gol nenhum. O São Paulo só perdeu um gol que eu vi. Aquela bola que o zagueiro do Vasco deu mole, o cara pegou a bola, entrou de área dentro, ele e o goleiro do Vasco, ele foi dar um toquinho de lado e jogou para fora. Só foi o único que eu vi que ele perdeu aquele gol. O restante foi pênalti, que eu acho que não foi pênalti, e o segundo gol, que foi. O cara tomou a bola, ele entrou e fez o gol. Tudo bem. Então, mas o Vasco, eles chutaram e não bateu na trave. O Vasco chutava, batia na trave. O Vasco cabeceava, pegava na trave. Então, quer dizer que o Vasco perdeu o jogo jogando. Ele não perdeu o jogo levando uma surra do São Paulo. Não foi. O São Paulo mereceu vencer? Eu acho que não. Pelo andar do jogo de ontem, eu achava que o empate seria o mais justo, o empate. Mas pela perca dos gols que o Vasco teve, o Vasco merecia ganhar o jogo. Mas, no entanto, nem sempre o melhor ganha. Aí ganhou o São Paulo. Tudo bem, não vamos chorar pelo leite derramado, nada disso. Vamos... Agora, mudando o negócio do jogo do Vasco,
vamos falar, esse negócio que estão falando aí, que o Vasco comprou Richarlison, que pegou Gerson, que foi do Flamengo, que pegou mas não sei quem, pegou não sei quem mais, tudo é mentira, tudo é baleba. O Gerson não vai vir para o Vasco, porque ele é anti-vascaíno. Se ele vir para o Vasco, eu nem sei se ele vai jogar no Vasco conforme jogou no Flamengo. Ele está quase certo, estava, né? Não sei se está ainda, quase certo no Palmeiras. Então, o Gerson é um jogador que só joga no Brasil. Porque antes, o Fluminense, quando vendeu ele não se deu bem lá, voltou para o Flamengo. O Flamengo vendeu ele para a França, não se deu bem, voltou para o Flamengo. Chegou agora e foi vendido para a Rússia, está lá, ó, não joga. Ele aqui no time do Brasil, ele é craque. Chega na Rússia, ele fica no banco. Por quê? Então, ele só joga no Brasil. Antigamente, no Bangu, tinha um jogador, isso há muito tempo, nos anos 70, parece. Tinha um jogador no Bangu, que ele no Bangu era um Pelé. É o tal de Macula. Ele no Bangu, ele era um Pelé. Mas jogava muito, mas muito, muito, muito. Aí o Palmeiras pegou ele. Ele morreu. Voltou para o Bangu. Passou a jogar bola de novo. Aí foi para o Fluminense. Morreu. Voltou para o Bangu, passou a jogar. Aí veio para o Vasco. Foi pior ainda. Aí voltou para o Bangu e jogava muito. Ele só jogava no Bangu. Em outro time ele não jogava, a camisa pesava. E ele, no Bangu, era um Pelé, jogava bola pra caramba. Mas botava nos outros times. O Palmeiras ele não jogou bem. Parece que chegou a jogar para ser no Cruzeiro ou no Atlético, uma coisa assim. Não foi bem. Em time nenhum jogou bem. Ele só jogou bem no Bangu. A mesma coisa Gerson. O Macula só jogava de um time só no Bangu. O Gerson ele jogou bem no Fluminense, quando era juniores. Aí quando veio para o Flamengo jogou bem também. Não pode desmerecer, jogou bem. E agora foi vendido 2 vezes para o estrangeiro e fica na reserva lá. Um craque, um jogador que diz que é craque de seleção e tudo, fica na reserva no time da Rússia. A Rússia não sabe. Ele agora está sabendo que é bola agora. Então quer dizer que ele não é um jogador para jogar no estrangeiro, é jogador para jogar no Brasil. E ele quer vir ganhando 3 milhões por mês. Então quem é que no Brasil vai pagar 3 milhões a ele por mês? Ninguém. Sabe? Aí aí fica dizendo que Richarlison, aquele tal de Pombo, que quando era do Fluminense era bonzinho, foi para a seleção, tudo no estrangeiro, jogou bom, mas agora parece que a idade chegou, botou uma máscara muito pesada, ele está mascarado demais. Aí diz que o Vasco pegou o Richarlison, pegou o Gerson, pegou mas não sei quem, pegou um jogador que joga lá na Itália, pegou mas não sei quem mais. O Vasco, pela imprensa, o Vasco formou uma seleção mundial. Tudo mentira. Para que fazer isso? Fala a verdade, né? Então, voltando para o Vasco, para mim o time do Vasco está bom. Não é porque perdeu ontem, coisa que está ruim, não. O time do Vasco está bom. Só falta um cabeça de área bom. Para botar no lugar de Tietê, Hugo Moura, essa carangada está no Vasco lá ganhando dinheiro. São tudo pereba. Então, arranjar um cara bom para botar ali, aí ficou uma beleza. Aquele jogador que tem no Bahia, que foi para a seleção brasileira, eu esqueci o nome dele. Se o Vasco pegasse aquele cara e botasse no meio de campo ali junto com o Cauã, aí ia ser uma beleza. Ia ser muito bom. Aí, quer dizer que mais, infelizmente, o Vasco tem essa falha no meio de campo ali, né? Logo aonde? No meio de campo. Tal de Coca. O Vasco só tem troço ruim, ó. Cocão, Tietê, Hugo Moura. Se juntar os três, não dá meio jogador. São muito ruins. Então, quer dizer que... disseram também que esse cara que foi do Botafogo e do Flamengo, tal de William Arão, que está no Santos, tá uma porcaria no Santos. Diz que ele estava vindo para o Vasco. É tudo mentira. Tem nada certo, nada. Então, eu só acredito, a imprensa falando, eu só acredito quando ele chegar no Vasco e for jogar. Aí, assinou o contrato. Aí sim, tudo bem. Quer ver outro jogador também que já botaram no Vasco, sem estar no Vasco? É o Michael do Flamengo. Eu queria muito que ele fosse para o Vasco. Tem 2 jogadores do Flamengo que eu queria que fosse para o Vasco. É o Cebolinha e o Michael. Esses 2 indo para o Vasco seria uma beleza. Mas o Michael, ele nem pensa em ir para o Vasco. Ele talvez ele vá para a China ou estava para ir para o Corinthians, São Paulo, uma coisa assim. Então, ele quer sair do Flamengo, porque no Flamengo ele não joga. Inclusive, ele tem gente lá que está jogando que é pior que ele. Mas tem aquela proteção
né, do empresário, isso, aquilo, aí o Michael não joga. Mas ele é melhor que muitos que estão jogando ali no Flamengo. Eu acho, né? Eu queria ele no Vasco. Então, ele... Aí já disseram que ele já está no Vasco, que já tirou camisa com o cara do Vasco, que já está fazendo até exame médico. Mentira, ele jogou agora pelo Flamengo. Então, para que mentir desse jeito, né, rapaz? Vamos falar a verdade. Ah, o Vasco comprou fulano. Aí bota lá para a gente ver se comprou ou não. Para emprestado, jogador bom não se empresta. Eu nunca vi dizer que o Botafogo emprestou Jairzinho, Paulo César Caju, o Flamengo emprestar Zico, o Vasco emprestar Roberto Dinamite. Eu nunca vi isso. O Vasco emprestar Edmundo, emprestar Romário. Eu nunca vi isso. Jogador bom não é emprestado. Emprestado é refúgio. É refúgio. Então, o Vasco está pensando em pegar Paulinho, aquele está no Palmeiras. Para que o Vasco pegar ele? Ele estava no Atlético Mineiro, jogando bem pra caramba, sofreu um acidente. Aí foi para operação, operou. O Palmeiras comprou ele operado assim mesmo, botou no time. Começou a jogar doente, passando mal, agora encostou, tá lá, ó, só recebendo, 1 milhão e pouco por mês sem fazer nada. Só vai lá na fisioterapia, volta, vai lá, volta, só no chinelinho. Para que o Vasco vai comprar um cara desse? Nem emprestado ele é bom. A não ser que ele vá para o Vasco, o Palmeiras paga o salário dele. Aí eu não digo nada. Ele vai lá dormir no Vasco. Mas fora disso, ele é bom de bola? É. Mas nunca mais vai ser aquele. Não é, não. O cara, vê o Neymar? Neymar voltou a ser o que era? Não, nem passa por perto de Neymar. Ele agora está no Santos só para colher de carne. Joga um jogo, leva 3 sem jogar, só assim. Ó. Ele faz o que ele quer. Então, jogador bichado não se compra. Deixa por lá mesmo. Até ele largar o futebol. Então, o Vasco tem agora esse Jair. Jair, quando voltou... O Paulinho. Paulinho, para mim, era o melhor jogador que tinha no Vasco. Ele teve problema de joelho e voltou. Cadê Paulinho? Sumiu. Ninguém sabe onde anda. Nem sei se está no Vasco ainda, não sei se saiu. Mas era um cracaço do Vasco. Até eu disse, pô, esse cara merece para a seleção. O Jair joga bola pra caramba. Se machucou, voltou, se machucou de novo. E esse acidente que ele sofreu no campo, esse último que botou no estaleiro de novo, o juiz nem falta marcou. Ele vai ficar 8 meses sem jogar. O juiz tinha que ficar 8 meses sem receber salários e sem marcar jogo também, para ele poder aprender a marcar jogo. E sabe quem foi? Esse que apitou o jogo do Vasco de ontem. Tá bom? Ele não marcou a falta, não. O Jair sofreu aquela entrada violenta que o cara ia ser até expulso e o juiz nem falta marcou. Entendeu? É o Vasco. Entendeu? Então, vou fazer o quê? Voltando ao jogo de ontem, o Vasco não merecia perder. Ali o mais certo seria empatar. Tá bom? Então, amigos, olha, vamos para o próximo jogo. O próximo jogo, se eu não me engano, é contra o Fluminense. Contra o Fluminense. Depois o Vasco jogar aqui no Rio contra o Fluminense. Depois jogar aqui em São Januário contra o Juventude. Tá bom? São os 2 próximos jogos do Vasco. Tá bom? Então, ó, abração a todos. Até o próximo jogo. Tchau.